Olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje eu venho falar sobre o filme O Urso do Pó Branco ou apenas Cocaine Bear. No, don't eat that, don't eat that. Let's see what kind of effect that has on. A premissa de um urso que encontra um pacote de cocaína, cheira a droga e se torna ainda mais agressivo parece completamente absurda, mas o curioso nesse caso é que ela se inspira de uma história real. Os produtores partiram dessa premissa, mas depois imaginaram situações completamente absurdas ao situar uma dezena de pessoas ali naquela mesma floresta sem saber que ao redor delas tem um urso muito doido e cheirado. Por isso é interessante que o longa-metragem abandone qualquer expectativa de seriedade. Ele começa com uma citação que parece muito profissional sobre sobrevivência na selva, até a gente perceber que a fonte é Wikipédia. Essa é uma maneira muito eficaz de dizer ao espectador que tudo que vem dali pra frente é apenas uma grande brincadeira. Mesmo assim, a primeira cena é muito típica do terror ou das comédias de terror, no sentido de que ela tenta mostrar ao espectador que os perigos são muito reais. A gente começa com um ataque do urso já cheirado, já agressivo, para mostrar que existe realmente o risco para os atores principais que virão depois. A gente já está acostumado nos filmes de terror, geralmente os primeiros mocinhos ou mocinhas que aparecem estão lá apenas para morrer e pra gente ficar com medo dali pra frente. Na verdade, um dos fatores que mais me interessa em Urso do Pó Branco é o fato que ele tenta combinar dois estilos que a gente não costuma ver juntos e que parecem praticamente incompatíveis. Por um lado, a gente tem uma comédia de terror trash com pernas cortadas, com vísceras arrancadas, e por outro lado, a gente tem um filme de viagem entre crianças, entre amigos, nos moldes de Os Goonies ou de Conta Comigo. Um desses gêneros é muito agressivo, muito violento, o outro é conhecido por ser muito mais sonhador, mais romantizado, e a capacidade de colocar esses dois no mesmo filme é uma das ousadias da Elizabeth Banks e dos estúdios Universal. Cabe lembrar que a Universal tem sido uma das poucas majors a investir em histórias realmente originais. É claro que eles também têm suas grandes franquias, como por exemplo Velozes e Furiosos 16 ou 17, mas ao mesmo tempo eles estão investindo em histórias como Batem a Porta, o mais recente do M. Night Shyamalan, Manodrome, que vem aí com o Jesse Eisenberg e que é bastante ousado, e o próprio Urso do Pó Branco. O imaginário desses filmes de formação também contamina esse filme mais recente, que é inteiro impregnado de uma atmosfera anos 80, na trilha sonora, nos figurinos e também na maneira de conceber o uso da droga. O filme começa com uma sequência um tanto hilária das propagandas antidrogas dos anos 80, que eram todas ridículas, tinha uma pedagogia que hoje a gente consideraria completamente ineficaz, e até mesmo essa distância é o que torna o filme muito mais irônico e inteligente do que ele poderia parecer. É muito louvável que a diretora invista num humor muito mais de situação e de imagens, de linguagem cinematográfica do que de diálogos. Para você ter uma ideia, uma das primeiras cenas consiste no ataque desse urso muito agressivo a um casal de turistas, ao mesmo tempo em que a gente vai ter uma trilha sonora pop rock e borboletas muito fofas passeando pela natureza. O encontro entre o doce e o pesado, entre o agressivo e o leve, o delicado, é o que produz uma parte considerável do humor em Urso do Pó Branco. Aliás, todos os personagens nos fazem rir porque eles agem de uma maneira que a gente não esperaria. Além do urso cheirado de cocaína ainda mais agressivo, a gente tem crianças consumindo cocaína, elas não sabem muito bem se cheira, se come, elas jogam pó na boca. A gente tem o chefão do tráfico, que tem que cuidar do netinho, então ele tá passeando com a criança, esperando ele se divertir numa piscina de bolinhas. A gente tem o policial encarregado do caso, que busca alguém para cuidar do seu cachorrinho muito fofo, enquanto ele continua nas investigações, e traficantes que, enquanto estão andando na floresta em busca dos pacotes de cocaína, acabam discutindo sobre seus sentimentos, sobre a profundidade das suas amizades. Em outras palavras, quando a gente esperaria pessoas muito duronas, a gente encontra gente fraca ou profundamente sentimental, e onde a gente esperaria a inocência das crianças, a gente vai encontrar algo muito mais hardcore, como meninos e meninas cheirados de coca. Muitas críticas têm destacado que o resultado seria divertido apesar de mal feito, apesar de ter um roteiro cheio de furos. Eu discordo, eu acho que o filme é realmente bem feito. É engraçado como essa impressão de algo trash, que vai ter membros cortados, é imediatamente descartado como algo menor, algo que não é muito bem feito. Mas aqui a gente tem efeitos visuais de uma qualidade bastante considerável e também uma esperteza muito grande na concepção dos tempos e dos espaços. A trama inteira se passa em um dia só, no cenário da floresta, e nisso o urso pode atacar a gosto todo mundo que tiver ao redor. A câmera sabe explorar bem o espaço da floresta, a cabana da guarda florestal, e quando ela pode partir para um cenário, uma geografia muito mais delirante, como é o caso da cena da ambulância, que é muito divertida, ele faz sem dificuldade. Para quem acredita que uma obra desse tipo não pode ter poesia, não pode ter nenhum tipo de metáfora, basta ver uma chuva de cocaína despejada sobre o urso e o bicho em câmera lenta, dançando, esticando a língua para aproveitar toda aquela droga caindo em cima dele. Ou seja, existe muito humor, muita ironia, mas também existe uma vontade de ser belo e lúdico. Eu de fato concordo que a direção da Elizabeth Banks não é particularmente sutil, nem busca ser.
Ela traz algumas piadas bastante simples, como por exemplo a referência a uma Dusty Beaver, que pode ser tanto um castor empoeirado quanto a vagina das mulheres empoeirada porque não foi utilizada, não fez sexo. É algo grosseiro, mas é o tipo de humor que a gente esperaria nessa situação. A trilha sonora também não é muito inventiva. Enquanto o urso está consumindo drogas, a gente ouve músicas como I Just Can't Get Enough, ou seja, eu nunca estou satisfeito, nunca é o bastante pra mim. E mesmo uma das mortes é inserida depois que ela aconteceu, numa espécie de flashback muito recente. Isso parece ter sido um pequeno problema de edição. Mas esses são apenas detalhes dentro de um filme que sabe extrair humor de circunstâncias e da estética cinematográfica, o que é cada vez mais raro numa produção de estúdio. No elenco vale destacar o trabalho muito competente de atores que estão bastante confortáveis com esse tipo de humor. A Margot Martindale e o Alden Ehrenreich estão surpreendentemente bem nesse registro. E vale destacar as crianças, a Brooklyn Prince e o Christian Convery, que estão muito bem com diálogos, com o corpo e com a cena do consumo da cocaína. A Elizabeth Banks realmente soube trabalhar com o elenco mirim dela. Um ou outro ator parece meio deslocado ali, a Eula Smart realmente não entrou muito bem nesse tipo de comédia, mas de novo é apenas um detalhe dentro de uma média muito boa. E quem pode se questionar sobre o que esse filme teria a dizer sobre o uso de drogas, se ele teria alguma grande mensagem para as pessoas não consumirem drogas, porque isso é muito perigoso, ou se ele estaria defendendo o consumo de drogas, é óbvio que ele não vai fazer nenhum nem outro. Por um lado, ele brinca com o nosso moralismo, ele mostra como é ridículo você tentar convencer as pessoas de não usarem essas substâncias apenas pelo uso do medo. Por outro lado, ela nunca apresenta os efeitos da droga como algo divertidíssimo e saudável para o seu corpo. A cocaína aqui é apenas um motor de conflito, é apenas o iniciador do caos. Ela poderia ter sido, por exemplo, o efeito de uma catástrofe nuclear ou um vírus espalhado que fazem com que os animais ajam de uma maneira diferente. Não tem nenhum tipo de transformação das drogas em algo particularmente divertido e encorajador. Apenas disseram isso às pessoas ou muito moralistas ou com sérias dificuldades de interpretação de texto e de discurso. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários se você gostou do filme. Não se esqueça de seguir o canal do Meio Amargo e seguir também os textos publicados em meiamargo.com. Até a próxima!